Olá a todos, bem-vindos ao canal. Se você já conhece o canal e gosta do conteúdo, já deixa um like para que os vídeos alcancem quem precisa deles. Este vídeo é dedicado aos erros comuns em C ou em C++, difíceis de identificar. Então é melhor seguir um code style bom e não tentar mostrar que manja muito da linguagem. Um bom código não é aquele que nem quem criou entende depois de um tempo. Um bom código é aquele que qualquer desenvolvedor consegue entender. Afinal, escrevemos para os outros, não para a máquina. A máquina não liga para nomes, espaços ou tabulações. Vamos aos códigos. Neste exemplo aqui, que nós estamos utilizando um índice i e utilizando ele mesmo como um identificador de valor dentro do índice aqui, a mesma variável, né? E aqui eu estou dando uma pré-incremento. Você acha que a posição 0 aqui no caso, que é o i, né, vai conter o valor 1 depois de executar isso? Vamos, e eu já preenchi o array aqui, né? Está como 0, 1, 2, 3. Só que a posição 0, você acha que vai preencher como 1, ou com 0, ou com alguma outra coisa? Vamos executar. A posição 0 continuou com 0. Não alterou para 1. Este tipo de código, na verdade, causa um erro indefinido. Pode ou não funcionar, e nesse caso não funcionou. O compilador parece que esqueceu, entre aspas, né, de somar mais um i. Mas na verdade ele viu que i estava referenciando como um índice e também como valor, e tentou fazer algum tipo de ajuste aqui. A gente não sabe qual, o compilador tentou ajustar isso. Não pergunte como ele fez, nem o que ele pensou na hora de fazer isso. Ele fez um ajuste e esta é a questão. O ajuste não deu erro de compilação, porém teve um comportamento diferente do esperado. Ou evite esse modo, ou coloque mais um implícito sem alterar o índice, que seria assim, né? Você vem aqui e faz isso, você não alterou o índice, porém você alterou o conteúdo do índice P em I. Ficou claro? Talvez eu tenha me confundido aqui na hora de explicar, mas ao invés de você alterar a própria variável do índice, você faz com que some um nela, que não altera o conteúdo da variável, e o índice fica correto. Se executarmos, agora ele alterou o índice 0 para 1. Esse é o código mais correto. Você não alterou o índice. Então, cuidado com alterações de variáveis que são índices. Não precisa ser o mago do código, eu só preciso que ele funcione. Então, o mais um aqui resolveu o problema. Vamos para o próximo exemplo. Neste exemplo aqui, que nós já vimos em alguns vídeos anteriores, comentários a esse respeito. Qual o tamanho da estrutura? Você acha que aqui vai ser 4 do int mais 2 do char, serão 6, tá certo? E aqui tem um size off da estrutura, Vamos ver quanto que ele vai mostrar aqui. Se vai mostrar 6. Ele mostrou 8. Por quê? O compilador adicionou mais 2 bytes para facilitar o acesso à memória, já que a memória é múltiplo de 4, nesse caso, né, na arquitetura que eu estou usando. Porque a menor unidade da minha máquina em que um ponteiro pode ser criado é de 4 bytes. O int é o tipo que cria um ponteiro. Logo, todos os múltiplos de int são os múltiplos que ele tem que usar para acessar a memória. Assim, o compilador ajustou o tamanho de 8, que é múltiplo de 4. Logo, cuidado ao tentar adivinhar tamanho de variáveis, ou estruturas, ou unions. Deixe o size off trabalhar para você. Tá certo? Vamos para o próximo exemplo. Este daqui é aquele clássico de não entendi por que não funcionou. Tá vendo aqui? Nós temos a função 1 e a função 2. Temos aqui um printf chamando a função 1 e chamando a função 2. Qual função vai executar primeiro? A função 1 ou a função 2? Vamos executar. Ele executou a 2 primeiro e depois executou a 1. Aí mostrou os valores do printf. Logo aqui foi o F2 que executou primeiro, mas poderia ter sido o F1. Você não sabe a ordem aqui. Em geral, ele vai executar o último porque nós estamos trabalhando em pilhas, né? O empilhamento. Então, você empilhou o F1, depois empilhou o F2. Na hora de executar, ele tirou o F2 executou e tirou o F1 executou. Por isso que o F2 foi executado primeiro. Mas poderia ter sido 1 também. O compilador, na hora de gerar o código, ele pode perceber que o F1 é melhor executar primeiro do que F2 ou vice-versa. Então, o compilador é que determina
qual é a ordem que tem que ser executado. Não é o printf. O printf aqui é só parâmetro. Então isso é uma confusão muito grande. Quando você coloca um printf aqui executando funções, não está mandando executar nessa ordem. São só parâmetros que tem que ser executados. A ordem de execução, o compilador vai verificar qual é a melhor. Então o printf só mostra os argumentos que serão utilizados e não impõe nenhuma ordem de execução. Nesse meu caso, se você quiser que execute uma ordem específica, você tira aqui o F1 e o F2 do printf, executa o F1 primeiro, guarda o valor, executa o F2, guarda o valor e depois você coloca as variáveis em printf se esta é a ordem que você quer seguir. Você já deve saber, mas vamos reforçar essa ideia aqui. O mais i significa que ele vai primeiro somar e depois utilizar o i. O i mais significa que primeiro ele vai usar o i e depois ele vai somar. E no final eu imprimo o i aqui para você ver. Executar. Começa com 0, tá? Então aqui começou com 0, ele somou 1 antes de imprimir. Depois ele imprimiu o i e somou. Ele não mostrou o valor somado aqui. E no final o valor já estava somado porque ele somou no item anterior. Então mais i soma primeiro e usa o valor. O i mais usa o valor e depois soma e no final ele está somado. Tá certo? Só para reforçar o que você já conhecia. E esta operação aqui funciona com ponteiros também. Tá? Vamos ver um próximo exemplo. Aqui um exemplo com ponteiros. Você tem um array com 5. Eu comecei com 1 para facilitar o entendimento. Aqui nós temos mostrando o primeiro item com asterisco P. E depois eu estou dando um pré-incremento e mostrando. Se eu estou dando um pré-incremento e a posição começou em 0, ao invés de imprimir 1, ele vai imprimir 2. Vamos executar. E não mais do que magicamente ele imprimiu 2 aqui, que foi o pré-incremento. Ou ainda nós temos uma terceira opção, que parece com uma certa frequência, mas para não alterar o ponteiro que estava apontando para 1, você faz de uma outra forma. Aqui, por exemplo, você está alterando o ponteiro. Aí nós vamos usar a mesma forma que nós utilizamos naquele índice i lá, que estava sendo usado tanto com valor como índice. Eu somo mais 1 no ponteiro. Vou executar. Obteve o mesmo resultado, só que eu não alterei o ponteiro. Eu só mandei que ele deslocasse mais 1. Mas o ponteiro continua apontando para 0. Então, quando você coloca P++ ou mais P, não importa, você faz com que o ponteiro P não aponte mais para o primeiro item da lista. E isto é um problema. Esta forma consegue fazer, essa forma aqui de somar mais 1, né? Consegue fazer com que você mostre o item do ponteiro na posição que você deseja e não altere o ponteiro que está apontando para o primeiro item. Se você somar mais 1 ao ponteiro e quiser voltar ao primeiro item da lista, terá que repetir o assinalamento anterior, que é isso aqui, ó. Você tem que repetir P igual endereço do array 0. Aí ele volta o ponteiro para o início. Aqui também é uma dúvida frequente. Eu devo utilizar null ou 0? Vamos executar e eu explico. Tudo funcionou perfeitamente. Não teve nenhum print na tela, mas tudo compilou e funcionou. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou colocando null no ponteiro. E como que eu faço? Eu posso usar, o mais comum é utilizar a macro null, porque ela reflete a definição atual do compilador, que pode ser qualquer uma dessas de baixo que eu coloquei aqui. Se nós olharmos o que é null, null simplesmente é 0 no compilador, no CodeBlocks aqui. Então null, eu posso usar nullptr, que é a nova definição de C++ para um tipo null. Pode utilizar se você estiver usando C++, evidentemente. Posso usar 0, que também é um clássico null, ou a macro null, tanto faz. Posso usar o int asterisco 0, porque eu estou dando um cast aqui, né? De 0 para int, também é um null, que não é muito comum você usar. E menos comum ainda é você usar dessa forma aqui, né? É um int de cast e de void de cast. Em alguns compiladores, o null está dessa forma aqui, ó. Void asterisco de 0. Quer dizer que ele cabe para qualquer tipo de dado. Mas o mais correto mesmo é utilizar ou o null ou 0. Tanto faz. Os dois funcionam. Então, porque null e 0 na prática são a mesma coisa. Tudo bem? Vamos para o próximo exemplo. Esse também é uma dúvida frequente aqui. Qual é a diferença entre define e const int nesse exemplo aqui, ó? Define
e constint. Eu não vou compilar porque ele vai dar erro, tá? Só para exemplificar mesmo. A diferença é que o define vai substituir sem se preocupar com o tipo, e constint claramente informa que a variável maxSize é do tipo int. Com constint, ou constFloat, ou constchar, não importa, o compilador vai verificar se o tipo está correto, evitando erros de você tentar utilizar o define de forma errada. Então, assim, é preferível você utilizar um constint do que um define nesse tipo de operação, porque aí o tipo já está bem claro. Se você tentar botar o maxSize em algum lugar, uma conta, por exemplo, ou um printf, por exemplo, que esteja errado, você está mandando dar um printf numa string e é um int, você está mandando somar um valor e o valor acabou virando um char, por algum motivo, né, uma string, ele vai acusar na compilação. O define não vai. Em tempo de execução ele talvez, na hora que compilar talvez não dê erro, mas em tempo de execução pode dar. Dessa forma aqui ele já dá erro na compilação. Tudo bem? Vamos ao último exemplo então. Quando eu devo utilizar menor, maior no cabeçalho e quando eu devo utilizar aspas duplas? É uma dúvida simples, mas às vezes atrapalha a sua vida. Quando você tem um include com menor e maior, significa que você está obtendo do path do sistema o arquivo. Ele não está no seu diretório corrente, mas está em algum lugar dentro do path. Caso você coloque com aspas duplas, significa que o cabeçalho está no seu diretório local do projeto. Por que essa diferença? Claramente, stdio faz parte da biblioteca padrão do C. Então você não precisa ter ela no seu ambiente, no seu diretório local. Mas você quer que o header do seu projeto, que tem funções só do seu projeto, que só ele está utilizando, você quer que esteja local, porque o seu projeto depende desse header H estar disponível. E o stdh depende do seu compilador estar funcionando. Então são duas coisas diferentes. Então você usa menor maior quando é biblioteca do sistema e você usa aspas quando são bibliotecas locais. Nada impede de você botar o header. Se você tiver um nível mais avançado, você põe o header no path do sistema, como se fosse uma biblioteca padrão do C. Aí você usaria menor maior. Mas, em geral, a maioria das pessoas não faz isso. O header do seu projeto fica no diretório do seu projeto e o header do compilador fica no diretório do compilador. Por favor, não esqueça de dar um like, inscreva-se no canal e clique no sino para receber notificações. Obrigado.